Agora eu vou fazer mais uma vez um recuo, porque eu fiquei intrigado com essa sua passagem pela Alemanha, justamente nos seus anos de formação. Você estava ali com 9 aninhos, Exatamente. aprendeu alemão em 3 meses, se integrou. E eu fiquei curioso, porque aqui a gente tem uma realidade que imagino seja muito diferente da realidade daquele país. E isso provavelmente se reflete também no ambiente escolar. Como é que era o lugar da música na escola na Alemanha? É do jeito que é no Brasil, por exemplo? Não. Assim, a Alemanha eu peguei quando eu era muito criança e depois quando eu já estava no final do ensino médio. Eu fiz meu colégio todo na Alemanha, né? Então, só os 2 primeiros anos que eu fiz aqui no Brasil. Eu terminei o colégio lá. Mas o meio eu fiz em Viena. Teve dificuldade para fazer esses anos finais aqui? Não, eu não fiz aqui, não. Eu terminei na Alemanha. Você terminou lá? Terminei na Alemanha. Eu nunca estudei no Brasil. Eu vim para cá já para fazer vestibular. Eu nunca fiz escola aqui. Mas os anos do meio, que foram 4 anos, que a gente morava em Viena. E aí eu posso te falar melhor de como funciona. Você lá né? sempre morou em Viena? Eu morei em Hamburgo, na Alemanha, Frankfurt, na Alemanha. A gente está falando de Viena, a gente está falando da Áustria. Aí depois nós fomos para a Áustria, ficamos 4 anos na Áustria. Diferença, contraste entre a Áustria e a Alemanha? Tem bastante diferença. E depois voltamos para a Alemanha, para Hamburgo. Diferença para melhor, para pior? Não, é diferente. Mas, assim, uma coisa eu posso te dizer, tanto na Alemanha quanto na Áustria, nesse tempo, né, que eu morei lá, não posso te falar como é que são as escolas hoje, mas no meu tempo de escola, as aulas de música, você saía sabendo música. A gente tinha aula de leitura à primeira vista, o professor botava a gravação, te dava a partitura de orquestra, e você tinha que acompanhar a partitura de orquestra, e ele vinha passando e perguntando onde está. Onde está? Então, a gente tinha esse tipo de educação musical. Todos os alunos? Todos. Todo mundo tinha que saber ler. Quer dizer, partitura. o cidadão ordinário na Alemanha ou na Áustria, o sujeito que passou pela escola, pode ser um advogado, pode ser médico, pode ser engenheiro, ele sabe música. Ele sabe música. Tanto que você chega nas igrejas, você pega o inário, é um inário com música, e a igreja canta a 4 vozes. Quer dizer, o inário que o povo comum manuseia já vem com as partituras. Vem com partitura, né? Pelo menos, eu estou falando da minha época, né? Quando eu morei lá. Que as igrejas tinham, a congregação tinha partitura e todo mundo lia. Com a escola oferecendo esse tipo de formação para todo mundo, a impressão que eu fico é que o cenário musical lá é muito diferente do nosso aqui. Porque você pode até não aprender muito, né? Se você pode não ter o dom, você não consegue, né? Mas, assim, uma basezinha, você sabe o que é uma partitura. Quando a nota sobe, quando a nota desce, o valor da nota, mais ou menos, você pode até esquecer. Depois que você saiu da escola, pode até esquecer. Mas existe uma educação básica para todas as crianças aprenderem música, né? E aprender a ouvir. Porque você ouve, né, os grandes compositores, você vai ouvir Bach, você vai ouvir Mozart, Strauss, todos os grandes compositores, você vai ouvir e você vai aprender a ouvir e a gostar de todo tipo de música, né? Você não fica com um ouvido restrito, você acaba tendo um ouvido mais aberto para você ouvir todo tipo de música, né? Eu vou perguntar... Já antevendo a resposta, acho que é uma obviedade, mas pergunta assim mesmo. A cena musical lá era muito diferente da cena musical aqui? Com certeza, é muito diferente. Você tem muito mais... Dá um exemplo, ou alguns exemplos. Até falando de escola coisa mesmo, que você vê lá e que aqui não tem. Falando até de escola mesmo. A escola ia a concertos, né? Que hoje... Teve um tempo que algumas escolas tiveram isso aqui, mas é muito difícil, né?
Então, algumas escolas têm, outras não têm, né? Mas, assim, lá você escolhe qual o tipo de montagem de ópera que você quer escolher, que você quer assistir. Você não, eu quero assistir essa ópera montada num cenário moderno, né? Você tem essas opções, você tem muito mais opções de concerto, de restas de ópera. Então, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E esse cenário musical, digamos, mais rico, mais fecundo, ele também se reflete na vida das igrejas? Como é que é isso lá? Eu frequentava lá em Hamburgo. Na Áustria, a gente frequentava a igreja metodista. Em Hamburgo, a gente frequentava uma igreja que chama Gemeinde Gottes, que traduzido seria Comunidade de Deus. Entendi. Né? Interessante, porque vocês já saíram daqui presbiterianos, pelo que eu entendi. Mas lá não tinha? Não tem presbiteriano. Não sei se hoje em dia tem, mas quando a gente morava lá, não existia igreja presbiteriana. Então, a gente ficava caçando igreja, né, para ver qual que era mais parecida conosco. Né? Então, a gente frequentava... Essa Gemeinde Gottes, ela tinha lá no sul do Brasil, e a minha avó, né, mãe do meu pai, frequentava essa igreja. Então, a gente já conhecia. Né? Então, a gente frequentava essa igreja lá em Hamburgo. E lá tinha coro como o nosso, né? Tinha um coro masculino. Então, a igreja tinha essa tradição também. E o tipo de música que se praticava era desse viés mais tradicional, vamos dizer assim? Era mais tradicional na época. Na época era bem tradicional. Também na metodista que a gente frequentava também era música mais tradicional. Quando a gente olha para a nossa cena musical odierna, vamos dizer assim, nas nossas igrejas a gente vê dois fazeres musicais, entre aspas, eu sei que a palavra não existe, mas, enfim, duas práticas correntes e concomitantes. Uma é essa prática mais tradicional, Bach, Handel, Mozart, órgão, instrumento de orquestra. Outra é uma prática voltada, digamos, para a música popular, guitarra, baixo, bateria e as coisas que a gente costuma ouvir no rádio. E há ainda uma via do meio, onde se tenta combinar os dois elementos. Aí você vê o coro cantando um repertório mais pop, com esses instrumentos também. Lá nesse contexto que você viveu, havia essa espécie de dicotomia ou não? Olha, na nossa época tinha já, era bem parecido com o nosso. Eu fui lá uns anos atrás, nessa igreja em Hamburgo, e já não tinha o coro. Aí já era só o grupo de louvor. Já porque eu ia chegar nesse ponto. Já tinha mudado. Aqui, a gente observa que esse modo de fazer música mais tradicional está ficando cada vez mais escasso. A gente não encontra com facilidade. São poucas igrejas. Aqui no nosso presbitério mesmo, a gente pode ver que o que predomina é essa música de cunho mais pop, com a guitarra, o violão, a bateria, o baixo. Lá também acontece isso? Quando eu fui... Você não mora mais lá. Não. Mas você de vez em quando viaja para lá. Eu fui só uma vez, né, nessa Gemeinde Gottes. Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio decepcionada, porque já era só o grupo de louvor, né? Nada contra o grupo de louvor, que eu também gosto. Sim. Mas, assim, eu achava que podia ter as duas coisas, né? Porque eu gosto de todo tipo de música. Sim. Música bem tocada, qualquer tipo. Mas eu acho que tem que ter um espaço para tudo. Acho que a gente pode ter tudo, né?